Bem-vindos, e hoje eu vou falar para vocês sobre fotos feitas em HDR. O HDR é uma atividade de fotografia que nós vamos fazer 3 exposições. Uma, como vocês estão vendo, ideal, outra subexposta e outra superexposta. Bom, eu vou mostrar para vocês no Lightroom e depois no Nik Collection, que é um programa que eu utilizo e eu acho que dá uma criatividade melhor. Então, vamos pelo Lightroom. Vou selecionar as 3 imagens, botão direito, mesclar foto e eu vou pôr HDR, tá? Então, ele vai fazer um alinhamento das imagens e aí você vai pondo a densidade de cada ação que eu quero fazer. Se ele vai ficar mais realista, se ele vai ficar mais forte, se ele não vai ficar. Quando eu fizer tudo isso, eu venho aqui, ó, mesclar e vai estar já dando a saída, ok? Então, ele vai fazer o que? Ele vai processar a criação e aí vem a primeira explicação. Qual a finalidade do HDR? Aqui na imagem que vocês podem ver, eu aproveitei as altas luzes do prédio, a área de sombra e o céu que vinha ali do menos, né? Que vem da opção mais escura. E ele chapou as 3 imagens, dando um range dinâmico. Você tem tá vendo as áreas de sombra, meio tons e de alta luz com qualidade, ok? Bom, feito com esse programa é muito legal. Eu vou passar para vocês agora com o programa que eu gosto muito. Então eu vou selecionar minhas 3 mesmas imagens, botão direito e vou falar para fazer no HDR FX Pro. É um kit da Nik Collection, tá? Sempre quando você for trabalhar, pede para ele editar uma cópia, para ele converter em TIFF e o programa fazer a somatória bem melhor do que o arquivo RAW, tá? Então, coloquei aqui em TIFF, ele vai exportar, né? Você vai ver aqui no processo e vai abrir o programa do HDR. Primeiramente, ele vai carregar as imagens, porque você tem a possibilidade de fazer com uma foto. E ele já vai de cara falar que nós temos uma exposição com menos 2.9, uma exposição ideal e uma outra super exposta, que forma essa imagem. Aqui no canto você vai pedir alinhamento, né, se você não fez com tripé. Redução de fantasma, tá? Se eu quiser tirar o efeito criado de fantasmas da imagem, a intensidade e a correção de aberração cromática, ok? Feito isso, vou aqui criar HDR. Vocês vão poder notar o seguinte, que você tem claramente aqui, ó, todos os efeitos HDR da sua que você vai poder criar. Aqui nós temos os presets e aí você pode ter efeitos personalizados, importadas e histórico, tá? Feito isso, a imagem tá aí. E eu tenho aqui, ó, um monte. Então eu tenho o realista e eu vou clicando e ele vai pondo já esses presets interessantes à minha intenção. Então eu estou trabalhando com arquitetura. Ele tem uma arquitetura para interior. Na próxima foto a gente vai fazer o interior. Nós temos exterior. E aí o realista, o surreal, né? Então eu vou pegar aqui, eu já criei uma coisa mais surrealista. Vamos pegar aqui o sinistro, tá? Olha que interessante. Eu quero mostrar para vocês que nós temos aqui a compressão de tons, né? E a tonalidade que eu estou usando. Então, quando eu vou mexendo aqui, ó, compressão de tons, eu posso pôr, olha, ele tirou um tom, colocando outro. A intensidade do método que a gente está aplicando para ser surrealista ou não. Aqui a parte do método HDR, se ele é intenso ou se ele tem profundidade, né? Ó. Então, a gente quer
Se é suave, né? Ou com mais ruído, né? Então deu mais detalhe. Se é granulado, tem um drama maior, tá? Na parte da tonalidade, você tem a parte de correção de exposição, que eu posso vir mexer, as áreas de sombra e de alta luz, o contraste, tá? E a estrutura, que eu posso aumentar mais ainda, ok? A parte de cor, então se eu quiser ajustar a saturação dessas cores eu posso também, ou dessaturar. Se eu quero esquentar a minha imagem ou esfriar, ou trabalhar na parte de cores mesmo, dentro da matiz, né, mudando a estrutura. Pontos seletivos. Esses pontos seletivos é muito legal porque eu posso pôr um ponto aqui e abrir um raio. Então, ó, vocês vão ver aqui, ó, vou pegar a setinha, você tem essa primeira ferramenta, o raio de atuação, aqui exposição, contraste, saturação e a parte da estrutura. Então eu vou mexer diretamente na área que eu acho que ela vai atingir, que é essa daqui. Ok? Vamos fazer? Então aqui, ó, a área. Aí eu posso pôr uma exposição exclusiva nessa parte, tá? O contraste, a saturação dela e a estrutura dela, tá? Então, fiz tudo isso, vou por um salvar. Bom, feito isso, a imagem vem aqui e você pode complementar a sua edição, pondo mais um pouquinho de textura. No meu caso aqui, gente, eu vou remover pontinhos de sujeira do sensor, tá? Utilizando esta ferramenta aqui, que eu vou pôr em cada tamanho, ou clicando aqui, visualizar pontos. E eu consigo remover a grande parte da minha sujeira do sensor, ok? Já facilita muito. Bom, vocês vão ver que eu vou ter que vir aqui na biblioteca para ver todas as fotos de novo. Nessa segunda etapa, eu vou fazer com 3 exposições de interior da mesma igreja aqui de Campinas. Então, vou vir aqui, revelação, com elas selecionadas, botão direito, exportar, HDR, vou pedir para editar com cópia, né, para ele gerar o arquivo TIFF, e vocês vão ver que ele vai abrir novamente a tela e eu vou aplicar um efeito não tão surrealista, mas que vai preservar as 3 partes de luz que eu fiz. Criar HDR, ele vai pôr, e aí eu vou já direto aqui no preset de arquitetura e vou fazer o seguinte, vou pedir para ele o mais simples, e aí eu vou mexer um pouquinho. Então, ó, vou vir em arquitetura, eu tenho um interior, tá lá, interior 2, tá todos os ambientes bem iluminados. Eu posso baixar um pouquinho a exposição, né, dar o meu ajuste. E se é isso que eu gosto, eu venho aqui, ó, personalizado, clico no mais e crio a minha função personalizada. Então, Carlos Rincon interior, tá? Então ele criou já, e sempre quando eu for exportar, ou aqui eu posso ir direto para o meu exterior. Também tem uma parte para quem mexe com edição de pessoas. Vamos por aqui, ó, um dramático, um sinistro, que é obtendo aquela linha, né, que nós fizemos anteriormente. Vou deixar ela um pouquinho mais escura, elevar um pouquinho o nível de contraste, clarear um pouquinho, ok?
Nisso daqui, olha lá, maisinho, vou pôr Carlos Rincon surreal e vou dar um OK. Então você vê que eu tenho os dois. Novamente, eu vou fazer um salvar. Vocês vão perceber neste salvar que ele vai fazer o processo, vai devolver a imagem para mim, OK? Volto em todas as imagens para a gente ter ela aqui. E Rincon, se eu tiver uma única foto, então também fiz uma foto aqui no ambiente de sombra com luz, uma única foto. Botão direito, editar, né, exportar HDR. Sempre editar uma cópia. Ele vai fazer o que? Esse programa vai simular para você diretamente como seria as 3 exposições, tá? Então, em cima de um único arquivo, ele vai criar o seu range dinâmico. Então, se você tem uma câmera que nem de última geração, ele vai fazer um range dinâmico muito maior, tá? Olha lá, fiz, coloquei e aí está pronto, tá? Então, através de uma foto. Você viu que eu não fiz nada, porque eu já deixei pré-salvo. E aí tá os 3 resultados do meu HDR, tá? Um HDR fazendo 3 seleções e depois um único HDR, né? Fazendo através de uma única foto. Aí nós temos as 3 fotos que nós fizemos nessa aula usando o HDR Effect Pro. É isso daí. Se você curtiu, segue aí em todas as suas redes sociais o Carlos Rincon. Um grande abraço.